Boa noite. Guerra ao racismo. Apesar da tolerância e da multiculturalidade existente em muitos países da Europa, o racismo e a xenofobia vivem no subterrâneo das sociedades. Portugal até está numa posição confortável. É o país que melhor integra os seus imigrantes, logo a seguir à Suécia. Mesmo assim, os relatos e os casos vão fazendo história. Recentemente, o mundo do futebol viu uma banana ser lançada ao jogador Daniel Alves, razão para reacender os protestos contra o racismo. Boa noite, senhora Alta Comissária. De facto, eu penso que é como eu disse ali no texto, de facto, o racismo escava o subterrâneo das sociedades. Com que prejuízos para as sociedades? O que é que resulta disto? Resulta uma sociedade mais fraca, uma sociedade que não sabe aproveitar o seu capital humano, que não sabe aproveitar a riqueza da diversidade. É uma sociedade fechada, que tem tendência a ficar cada vez mais fraca, e é uma sociedade com muita dificuldade de poder crescer, de poder evoluir, de poder construir as bases daquilo que queremos que seja uma sociedade plural, onde todos têm lugar, independentemente da sua origem, da sua cor, da sua religião, da sua etnia. E, portanto, eu acho que uma sociedade que não combate o racismo é uma sociedade cujo futuro se prevê um futuro muito pouco pacífico. Vamos lá clarificar as coisas. Costumamos dizer, Portugal não é um país racista. Não somos racistas. Isto é verdade? Não, não é totalmente verdade, não. Portugal, enquanto país, tem pessoas racistas e pessoas não racistas. Comparativamente com os outros países da União Europeia, se calhar o que se passa em Portugal é que tem um racismo mais subtil, mais envergonhado. Não é tão possível termos atitudes assim tão visíveis e tão públicas, porque há uma certa consciência social que isso não está certo, mas nas relações privadas acontecem muitos atos de discriminação e de racismo que são, por isso, muito difíceis de combater. Esse racismo foi também surgindo por levas sobre as comunidades que vieram para Portugal, as comunidades imigrantes que vieram para Portugal. Qual é a comunidade que mais sofreu esse ostracismo do racismo? Neste momento, a comunidade que sofre de mais discriminação, ou aquela que mais também chega até nós as queixas, é a comunidade brasileira. Mas é curioso. Gostaria também de falar... Porquê é que acha que é a comunidade brasileira? Também porque talvez seja a mais numerosa. Os portugueses, apesar de serem acolhedores e de serem considerados tolerantes, têm sempre, portugueses e todas as pessoas, todos os seres humanos, têm sempre um certo receio daquilo que não conhecem e das ameaças que podem surgir dali. A comunidade brasileira, porque é numerosa, teve este impacto e tem tido vagas. Tivemos uma comunidade brasileira que veio nos anos 80 altamente qualificada e aí os problemas passavam-se entre os altamente qualificados. Depois veio a comunidade dos finais de 90, princípios de 2000, já mais diversificada do ponto de vista das habilitações e exercendo profissões muito distintas e diversas, mas também trazendo aqui ao de cima alguma discriminação e algum racismo. Mas gostava de chamar a atenção que a comunidade que sofre mais discriminação e mais racismo desenvergonhado é a comunidade cigana. São as comunidades ciganas em Portugal, que apesar de serem portuguesas e de estarem há 5 séculos em Portugal, são aquelas em que mais facilmente ouvimos de uma forma descarada as pessoas dizerem nos cafés, nos táxis, nos autocarros: eu não sou racista, mas não gosto de ciganos. É uma frase já lá vamos, que costuma surgir muito. Deixe-me ir por partes. Falou-me na comunidade brasileira. Sr. Consul-Geral do Brasil, tinha consciência disto que a senhora Alta Comissária acaba de dizer, que a comunidade brasileira é alvo de discriminação muitas vezes? Apesar de estar há relativamente pouco tempo em Lisboa, mas tendo muito contato com a comunidade brasileira, porque eu atendo o público no consulado, eu me dou conta que há, sim, relatos de discriminação de toda natureza, né? Especialmente contra a mulher brasileira. Por razões que talvez não caiba aqui relatar, a mulher brasileira sofre de um certo estigma. A comunidade como um todo, a comunidade brasileira como um todo, como disse a doutora Farmhouse, é uma comunidade expressiva numericamente. Ela é composta essencialmente de pessoas simples, talvez tenham dificuldade de adaptação, mas percebe-se claramente que talvez pela sua origem social sejam discriminadas em grande medida por conta de não preencherem, digamos assim, determinados padrões
que se esperariam dessas pessoas. A mulher, especialmente a mulher brasileira, e digo isso com alguma tristeza, sofre, ademais da discriminação generalizada, a mulher brasileira sofre, alvo de violência doméstica, de discriminação praticada muitas vezes pelos seus companheiros portugueses, né? Eu falo isso com a maior legitimidade porque meus pais eram portugueses e, portanto, eu falo aqui também como português porque o meu sangue é 100% português. Mas por que é que acha que sucede mais com as mulheres brasileiras do que nos casamentos com portuguesas? Bom, isso eu não sei porque eu não converso com portuguesas que vão ao consulado do Brasil, né? Mas converso sim com as brasileiras. Mas esse é o problema número 1, é a violência doméstica sobre as mulheres brasileiras que vivem com portugueses. A discriminação, mais que tudo, uma discriminação de gênero que se vê dentro do lar constituído por uma brasileira e um português, né? Isso é um fato, né? Não é uma produção de um fato, é um fato real. E eu fico muitas vezes, quando converso com essas brasileiras que aparecem no consulado, me dói muito ver o relato da experiência por que essas mulheres passam e, sobretudo, pela impotência diante de uma situação da qual elas são reféns, em última análise. Porque, de um modo geral, há um filho no meio da história. E isso é um complicador. Muitas vezes a mulher brasileira desejaria retornar ao Brasil e não pode, por causa do filho, porque não há, digamos, acordo sobre, digamos, o desfazimento do matrimônio, se é que é um matrimônio ou se é apenas uma união de facto. Mas a grande verdade é que eu percebo claramente que a mulher brasileira sofre, infelizmente, em Portugal, tem sofrido, e esse é o relato. Eu transmito aqui a experiência que eu tenho tido com essas pessoas. E que acha que não acontece exatamente da mesma forma com outras comunidades. Já agora, pode ter direito a um visto autónomo, para que não seja só dependência económica, mas também do visto. Em relação às mulheres brasileiras, ainda também acrescentar não só a questão da violência doméstica, mas mesmo há uma enorme, e o preconceito é grande, entre as mulheres portuguesas e as mulheres brasileiras. E, portanto, é ciúme? Há ali uma ameaça muito grande. Eu devo dizer que conheço muitos casos de pessoas que, quando querem encontrar uma senhora para ir trabalhar para a sua casa, dizem sempre: eu não quero brasileira porque o meu marido passa muito tempo em casa. Portanto, há assim um certo medo, uma certa ameaça que possa acontecer. Eu acho que há um certo ciúme, o que faz com que o preconceito se avolume, e também aqui eu acho que o grave e o perigo do racismo e do preconceito é o generalizarmos. E todos nós temos imensa tendência para generalizar pelas vivências que tivemos. Aliás, é mais fácil. No caso das brasileiras, há o caso das mães de Bragança, há uns anos atrás. Nós generalizamos com uma imensa facilidade. Quiseram correr com as brasileiras do distrito. Quiseram e acho que conseguiram. E o que aconteceu é que os maridos passaram a ir à Espanha ter com as brasileiras. Portanto, o problema não era... O problema, Sr. Consul-Geral, é que, de facto, os maridos passaram a ir ter mesmo à Espanha com as brasileiras, não é? Esse é o estigma também das brasileiras. Uma primeiríssima observação. No Brasil, preto é a cor preta, né? E diz-se preto? Não, diz negro. Negro. Portanto, é verdade que negro no Brasil... tem uma conotação cultural. Cultural e preto é de cor. Não. O preto é a cor preta, como há o vermelho, o amarelo, o verde, etc. O negro é o negro, de etnia afrodescendente, né? Inclusive, no Brasil, há um Dia Nacional da Conscientização Negra, não preta, né? Os movimentos no Brasil são movimentos negros e não pretos, né? No Brasil, a palavra preto assumiu uma conotação negativa. Claro, nos Estados Unidos é justamente o oposto, nigger, né? Nos Estados Unidos é o contrário. Agora, quanto à pergunta das brasileiras, o que ocorre, eu não sou um especialista na matéria, né? Quer dizer, eu não sou um especialista em... Não é que eu não seja um especialista em mulheres, pelo amor de Deus. Não, mas também não sou um especialista em matéria. Bom, mas a grande verdade é a seguinte, é que a minha impressão, e apenas uma impressão, é de que
a mulher brasileira, houve um movimento grande de emigração do Brasil para Portugal num determinado momento histórico recente. Muitas mulheres brasileiras vieram a Portugal ou porque acompanhavam os maridos ou simplesmente porque vieram tentar a vida, melhorar a sua própria vida. E isso é comum em todos os movimentos emigratórios. Talvez parcela das mulheres portuguesas tenham visto, sim, efetivamente, nas mulheres brasileiras, porque tinham uma imagem da mulher brasileira que é aquela que, infelizmente, foi vendida ao longo da história, né? Sempre na praia, com o corpo exposto, liberais, etc, etc. E, na realidade, muitas vieram para clubes noturnos também, não é? Para quê? Para clubes noturnos. É verdade, mas devo lhe dizer que, por conta das minhas funções, eu recebo pessoas de toda natureza no consulado, inclusive essas pessoas a que acaba de se referir. No Brasil há uma expressão absolutamente indigna quando se refere a essas pessoas, disse mulheres de vida fácil. Eu conheço algumas que estão aqui em Portugal e posso afirmar que a vida é muito categoricamente que a vida delas não é absolutamente fácil. Claro. Porque, em primeiro lugar, são reféns de uma situação para a qual provavelmente elas não terão saída. Segundo, são objeto de discriminação. E finalmente, vivem uma grande mentira, porque muitas dessas mulheres têm filhos, né? E têm uma vida dupla. Eu imagino quão difícil não deve ser a vida dessas senhoras. Claro. Né? E como diz a doutora Rosário Farmaus, há aqui um perigo da generalização, porque a maior parte dos brasileiros que vieram para Portugal, obviamente, que vieram para outro tipo de trabalhos e acabaram por ser vítimas de discriminação. Sim, e mais do que isso, eu absolutamente não recrimino essas mulheres. Não. Elas exercem talvez a profissão mais antiga do mundo, né? E, como eu disse, é uma vida muito difícil. Claro. Senhor Cônsul-Geral, vamos ao cotidiano, ao prático, que também é no dia-a-dia que estas coisas se notam mais ou não se notam. Por comparação com o Brasil, que é, enfim, se calhar não sei, mas talvez o país do planeta com mais multiculturalismo, não? Até porque o Brasil são Brasis, dentro do próprio Brasil tem muitos Brasis. Por comparação, Portugal, quando aqui chegou, já me disse que ficou surpreendido por haver essa violência doméstica, particularmente exercida sobre as brasileiras, mas o que é que lhe chamou a atenção nesta questão do racismo? É um país com subtilezas? É um país com uma hostilidade evidente entre raças? O que é que lhe chamou a atenção? Eu não diria especificamente no que diz respeito a esse grupo de pessoas, eu não diria que se trataria propriamente de uma questão de racismo, né? É, sobretudo, um misto de intolerância e xenofobia ao mesmo tempo, né? Isso tudo alimentado por um sentimento, digamos, de dependência que se cria naturalmente quando há uma dependência econômica, né? Muitas vezes não apenas uma dependência econômica, também há uma dependência institucional do ponto de vista imigratório, né? Eu diria que, enfim, essencialmente é um pouco isso, né? A verdade é que os relatos que eu tenho recebido são relatos negativos, preponderantemente negativos. Eu também não posso generalizar, porque eu não conversei com todas as brasileiras que se encontram nessa situação, né? Não posso multiplicar por 10 mil uma conversa que eu tive com 10, 20 ou 30 pessoas. Mas, se 10 ou 20 ou 30 pessoas dizem a mesma coisa, presume-se que haja uma tendência, né? E a tendência, infelizmente, é um pouco essa. Vermelhos que vão estar agora no Mundial do Brasil. Eu só ia terminar o debate com um poema que venceu o primeiro prémio, justamente do Alto Comissariado para o Diálogo Cultural e para a Imigração,
Está aqui publicado neste livro, 39 poemas e contos contra o racismo. É de uma jovem de 13 anos, não é? Portanto, podia ser uma menina das escolas da apelação, não sei de que escola é. E chama-se Sou Como Tu. Nasces, sobrevives, cresces, observas, sou como tu. Optas, decides, queres, trabalhas, sou como tu. Amas, sofres, vives, acreditas, sou como tu. Somos diferentes, somos iguais, somos filhos, somos pais, sou como tu. É um poema tão singelo que resume tudo. Há uma expressão que eu queria recuperar e que tem a ver com o poema. O Mamadou disse há pouco que só há uma raça. É de facto a raça humana. Somos nós. Todos os que por aqui andamos neste planeta. Muito obrigada por terem vindo. Boa noite.